JavaScript é uma linguagem de programação, o que significa que, diferente do HTML, que é uma linguagem de marcação utilizada para descrever a interface visual de uma página web, e do CSS, que é uma linguagem utilizada para definir estilos da interface, o JavaScript é utilizado para manipular lógica. É uma linguagem inicialmente criada para a web, ou seja, para ser executada dentro de um navegador. JavaScript é uma linguagem de alto nível, pois sua sintaxe em muito se assemelha com a linguagem humana, neste caso em inglês. Possui tipagem dinâmica e fraca. Dinâmica porque uma variável pode armazenar valores de um determinado tipo em um momento e de outro tipo em outro momento. E fraca, pois não possui verificação do tipo do valor a ser armazenado. Esses tipos podem ser numéricos, textuais, etc. O JavaScript foi inicialmente desenvolvido para a web, para rodar dentro do navegador, tornando as páginas interativas, manipulando, através de lógica, a interface HTML, armazenando valores temporários. Ocorre que ao acessarmos um site, o conteúdo da página é baixado pelo navegador para que ele seja renderizado. Se recarregarmos a página, toda alteração é dispensada e o conteúdo original é baixado novamente. Algumas inovações utilizando JavaScript tornaram essa linguagem mais ampla, permitindo ser utilizada para criar servidores, jogos, aplicativos móveis e desktop. O Node.js, por exemplo, permitiu executar scripts fora do navegador, o que possibilitou criar aplicações web que rodam num servidor e que pode ser um computador do proprietário do site ou um servidor pago, responsável por armazenar uma ou mais aplicações web. Nesse caso, as alterações feitas pelo usuário são transmitidas ao servidor e armazenadas de maneira persistente, isto é, não se perdem. Isto se chama de armazenamento em servidor, que é diferente do armazenamento em cliente, que é quando uma alteração feita pelo usuário é salva no próprio navegador, seja em cookies, dados de sessão ou dados locais, que se perdem se o usuário limpar os dados do navegador ou reinstalá-lo. Diferente de outras linguagens, o JavaScript não possui um mantenedor oficial ou um site oficial, mas iniciativas que visam organizar e manter sua evolução constante. Cada desenvolvedor de navegador decide como implementar seu próprio JavaScript. No entanto, para que as coisas não se tornem bagunçadas, essas implementações seguem um padrão definido pela ECMA Internacional. Esse padrão é chamado ECMAScript e serve de base para implementações do JavaScript. O ECMAScript pode ser verificado no link que aparece na tela. Em 2016, foi criada ainda a OpenJS Foundation, responsável pelo Node.js e pelo Electron. Ela funciona como mantenedora e incubadora de projetos de JavaScript. Entre os membros dessa organização encontram-se a Microsoft, a IBM, o Google, a Netflix e o Uber. Por fim, a comunidade mais utilizada para aprendizado, não somente de JavaScript, mas de tecnologias web em geral, é a comunidade de desenvolvedores da Mozilla, ou MDN, que pode ser acessada no link que aparece na tela. Vários projetos da OpenJS Foundation permitiram o uso do JavaScript numa ampla gama de aplicações, como por exemplo, o Node.js foi criado pela OpenJS Foundation para permitir aos desenvolvedores criarem servidores usando JavaScript. O NativeScript foi criado pela OpenJS Foundation para permitir aos desenvolvedores criarem aplicativos móveis usando JavaScript. E por fim, o Electron para permitir aos desenvolvedores criarem aplicações desktop usando JavaScript e Node.js.
Você pode conferir os projetos hospedados pela Fundação no link que aparece na tela. A programação consiste em escrever código que é interpretado pelo computador. Em alguns casos, o código será transformado em outro código, mais próximo da linguagem do processador. Este processo é chamado de compilação. E em outros casos, que é o que ocorre com o JavaScript, um programa interpretará esse código e será responsável por passar as instruções para o processador. É o que faz o navegador onde o JavaScript roda, ou o Node.js. Essas linguagens são chamadas de interpretadas. Portanto, temos linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Mas o que o navegador interpreta? O navegador interpreta instruções. Um código JavaScript é um conjunto de instruções. Neste exemplo, temos uma instrução que, ao ser lida pelo navegador, o faz exibir uma caixa de mensagem, contendo o texto "Oi". Os navegadores possuem um conjunto robusto de processos para ler, compreender a imensa quantidade de instruções disponíveis no JavaScript. Esse conjunto de processos é chamado de motor JavaScript, que em alguns navegadores, como o Google Chrome e o Microsoft Edge, é o motor JavaScript V8 ou V8 Engine. E o que são essas instruções? Como mostrado no exemplo, uma instrução consiste em linhas de código que dizem o que a aplicação deve fazer. Os dois blocos fundamentais são as funções e as variáveis, mas existem ainda estruturas de controle, estruturas de dados, entre outras, que veremos durante o curso. Por enquanto, vejamos as duas principais. Uma variável é uma forma de guardar um valor. O sinal de igual em programação não é um sinal de igual como na matemática, e sim um sinal de atribuição, o que significa que do lado direito dele temos o valor que guardamos e do lado esquerdo o nome com o qual identificamos esse valor, ou seja, guardamos na memória do computador o valor em texto identificado com uma etiqueta, neste caso, nome. Já funções guardam uma ou várias instruções que podem ser chamadas a qualquer momento e possuem a seguinte estrutura. Agora, em vez de armazenar um valor, armazenamos outras instruções.